Exatamente, Ari, Odair Helmond já chegando por aqui, vitória importante, mais uma vitória, Odair, 4 jogos, 4 vitórias, agora veio essa num clássico. Queria que você falasse, né, um pouquinho sobre a partida e também sobre a fase do Nenê. Fez um gol de calcanhar, são 3 jogos, 3 gols do Nenê. Primeiro, boa noite a todos. Vou bater na madeira de novo, né? Que o Nenê continue assim, tá bem. Eu costumo dizer que quando a equipe está consolidada ou se consolidando através de uma ideia de jogo, as individualidades se potencializam, né? O Nenê está aproveitando um bom momento junto da equipe, que bom. Ele tem essa qualidade de definição, bateu uma falta muito bonita na trave, né? O Gabriel fez uma excepcional defesa, o Gabriel que esteve comigo na seleção sub-20. E aproveitar para dar os parabéns ao nosso torcedor que veio. E antes de falar sobre o jogo, eu quero pedir uma licença a vocês para fazer uma homenagem ao pai de um amigo meu. Pai não só de um amigo, mas de um cara que trabalhou comigo 1 ano e 11 meses no Internacional como preparador físico, o Cristiano Nunes, que trabalhou aqui no Fluminense, que foi campeão brasileiro aqui no Fluminense e que perdeu o seu pai no domingo para segunda. Então eu quero primeiro dedicar essa vitória ao nosso torcedor tricolor e em segundo, ou junto disso, fazer essa homenagem ao pai do Cristiano, prestar essa solidariedade, mandar aqui a minha força, meu amigo. Nós estamos juntos, o que precisar de mim, conta comigo. Você foi um cara que me ajudou demais e eu sou grato e tenho gratidão, e as pessoas têm que ter esse sentimento, e gratidão é um dos sentimentos muito importantes, saber que quem te ajudou nessas caminhadas, na andança da vida. E o Crisco é uma pessoa muito importante, está ainda no Internacional, não veio comigo nesse momento, mas eu faço aqui questão e peço desculpas, peço licença, não desculpas, licença a vocês para que eu pudesse prestar essa homenagem a ele, e que o pai dele descanse em paz, e que a família tenha força, siga alicerçada pela fé, pela sequência aí juntos, né? Então, Cris, um abraço, e eu não pude estar aí para te dar esse abraço pessoalmente, então estou fazendo questão aqui publicamente. E melhor ainda com a vitória, porque eu posso fazer essa homenagem a você e a seu pai. E quanto ao jogo, eu acho que é um primeiro tempo bastante equilibrado. Quero dar os parabéns ao jogo, a forma como o Flamengo jogou, a forma como os meninos estão jogando, bem entrosados, bem consistentes, com velocidade, meninos de qualidade. Parabenizar por esse trabalho, e quando faço isso já fiz o nosso trabalho de Xerém, né? Isso valoriza o futebol brasileiro. Os jovens que estão surgindo com uma mentalidade boa, uma velocidade boa de jogo, uma leitura, um entendimento bom. Mas nós conseguimos equilibrar esse jogo no primeiro tempo, forçamos um pouquinho esse penúltimo passe, porque a compactação do Flamengo ela sobe rapidamente as linhas, te pressiona lá no início, na construção, e até os 20, 25 a gente quis achar esse penúltimo passe muito rápido. A partir dos 25, 28 nós conseguimos fazer essa circulação um pouquinho mais lateral, para que a gente fizesse essa iniciação pelo lado e aí surgissem os espaços. E aí começamos a melhorar no jogo, construímos situações de falta, de infiltrações curtas, uma com o Matheus Alessandro, uma com o Miguel, a bola que surgiu do Nenê na trave. E no segundo tempo a gente, eu acho que teve esse predomínio desde o início da partida, fez o placar, uma jogada individual pelo calcanhar do Nenê, mas uma construção, uma situação importante de agressividade na marcação, uma roubada de bola do Hudson, que foi muito parecido com o gol que nós fizemos, com o pênalti que fizeram para que a gente pudesse fazer o primeiro gol, né, contra a Portuguesa. Então a equipe vai conseguindo, dentro da nossa ideia, ir evoluindo, que é o mais importante. 4 vitórias, nós temos jogadores que não estrearam ainda, então isso é muito, muito precoce ainda, tudo é muito precoce, a gente tem que ter muita calma. Nós ganhamos 4 partidas, não ganhamos o campeonato, não ganhamos nada, temos muita coisa a evoluir, a corrigir, e é assim que nós vamos trabalhar. Odair, boa noite. Isso que você falou, essa homenagem que você fez ao Cristiano Nunes, ao pai dele,
diz muito, né, sobre a tua personalidade. E parece que você já conseguiu colocar essa filosofia para os jogadores. Você acha que essa reciprocidade ajuda na obediência tática deles, que conseguem entender o teu recado direitinho? Eu respeito todos os caminhos, as filosofias, as ideias, e principalmente quem tem ideia, né? Posso até discordar, divergir, e aceito esse contraditório sem problema nenhum. Sou um cara de mente aberta nesse processo. Eu tenho uns pilares muito definidos na minha caminhada, né? Organização, intensidade, concentração, qualidade de jogo. Mas o que move tudo isso é a relação humana. Quem faz tudo isso são os jogadores. Ele tem o mesmo sentimento de raiva, de dor, de frustração que todos nós, que todos os torcedores. São pessoas normais, que exercem uma profissão especial, que é ser jogador de futebol. E se o cara que é o comandante não tiver essa conquista, né, é difícil. A relação, quando você tem uma relação com uma pessoa... Eu sou casado há 22 anos. 23. Eu não posso errar, senão eu estou casado há 23 anos. Eu tenho uma relação de cumplicidade, de respeito e de relação humana realmente. Na hora de a gente tiver que discutir e brigar, a gente vai discutir e brigar, mas a gente vai estar junto no processo. Essa conquista diária, né? Isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia, é uma conquista diária também, essa relação. Eles me conhecerem também. Eu me lembro que no primeiro dia eu falei para eles que eu iria conquistar o respeito deles pelas minhas atitudes, pela minha forma de me postar dentro e fora do campo, no meu dia a dia. Eu ia primeiro os respeitar, para que eu pudesse conquistar esse respeito. E eu acredito muito nisso. Acredito que muito, quando você tem um ambiente bom de trabalho e essa relação ela é forte, ela é consistente, ela transforma um ambiente. Então, é um dos pilares da minha caminhada e assim seguirei. Essa cadeira eu tô com medo, Patrícia. Odair, parabéns pela vitória, parabéns pelo jogo. Essa semana, óbvio, foi a preparação para o jogo. Nesse jogo especificamente, você utilizou muitas bolas longas, muitos lançamentos ali, tanto pelo lado esquerdo com o Matheus Alessandro, quanto pelo lado direito com o Miguel. Isso realmente foi treinado por você, utilizar mais o lançamento dos garotos jovens, visto que o Flamengo, essa equipe do Flamengo Sub-20 treina desde o ano passado para a Copinha, mas acabou não jogando. Gostaria que você falasse um pouco de quais táticas você utilizou nos seus treinamentos para que hoje o Fluminense pudesse sair com a vitória. Assim, nós temos os conceitos bem definidos nas fases do jogo, né? Simplificando com e sem bola. Mas existem as estratégias para cada jogo, para cada adversário, porque são características diferentes, times diferentes, né? E que algumas coisas você trabalha estrategicamente para visualizando o adversário. Tem os conceitos centrais, defensivos e ofensivos. Na fase do jogo de bola parada, isso é conceito central, ele está estabelecido independente do sistema que nós podemos jogar. Mas existe a parte estratégica, né? E essa é uma situação, por exemplo, quando você joga com um time que sobe muito as linhas, e sobe mesmo, né? Ele achata, compacta isso geralmente a gente trabalha uma compactação de 28, 30 metros, já tá achando espetacular, né? Essa compactação nessa distância. Eu creio que essa distância é bem menor, quase a metade. Ela gera um desconforto, porque ela gera uma pressão forte no homem da bola, no espaço, no centro do campo. Toda hora o Flamengo te diminuía muito rápido, isso é muito perigoso, mas também ela te abre essa amplitude. Ela te dá essa possibilidade de muito da inversão. E como eu comentei na pergunta anterior, no momento que nós paramos e botamos essa bola no chão e circulamos ela, tá fechado, roda, desequilibra e lado contrário, e a gente começou a entrar no jogo e ter o domínio e predomínio do jogo. Então foi uma situação trabalhada. Claro que você tem também... precisa visualizar, nós tínhamos Nenê e Miguel por dentro. E não são jogadores de velocidade para fazer esse movimento de infiltração nas costas da linha, né? Então também se trabalha para rodar, para chegar nos jogadores que têm mais velocidade, para criar esse desconforto. E a gente conseguiu através dessas viradas de jogo rápidas e também de infiltração curta. Mas muito primeiro depois que a gente fez essa circulação antes de forçar esse passe definitivo.
Boa noite, Odair. O Fluminense conseguiu ter bastante o controle do jogo hoje, principalmente depois do gol. Você jogava com 4 homens tirando a sobra da defesa do Flamengo e sem a bola, a marcação no bloco médio, tirando a velocidade do seu adversário. Como você tem visto o entendimento da sua equipe, assim, mesmo sendo início de temporada, a sua ideia de jogo para o futuro desse Fluminense? Um bom entendimento, porque a gente, como eu disse, os conceitos estão aparecendo, né? Esse bloco médio aí roubou 2 bolas já, agressivo no setor e já fez um gol, já criou as 2 oportunidades de gol para 2 vitórias nossas. Então, isso está sendo trabalhado, nós estamos conseguindo transferir para o jogo. É isso que é, quando você trabalha a visualização dessa evolução dentro, e esse foi um exemplo que você deu e que realmente está acontecendo. Mas claro que, por exemplo, nós temos muitos jogadores para estrear ainda, né? Eu não sei como daqui para frente algumas coisas vão acontecer, oportunizando outros jogadores. Então, daqui a pouco a gente está conversando sobre uma situação, mas ali na frente, daqui a 2 semanas, 3 semanas, ou daqui a 1 mês, onde a gente pode talvez ter uma ideia melhor, né, 20 dias, são outros jogadores com outra característica que potencializa até outras oportunidades. Então, o mais importante de tudo isso é que a equipe está sólida, a equipe está consistente e a equipe não está abrindo mão da personalidade que tinha de jogar, tanto lá na construção inicial quanto na parte média e ofensiva. Por isso que está criando as oportunidades de gol. Então, é passo a passo, é pouco tempo ainda, a gente está muito no início. Vai ter muitas coisas a corrigir, mas que bom que a gente vai ter coisas para corrigir, mas com 12 pontos. Odair, boa noite. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento do futebol brasileiro, que os jovens hoje, eles são muito valorizados. Sim. A garotada talvez até supervalorizados. E no momento em que os jogadores considerados veteranos, eles estão numa contramão, sendo criticados. E haja visto até a declaração do presidente do Atlético Mineiro ontem em relação ao Diego Tardelli, e que respondeu depois o presidente do Atlético. E hoje, numa situação difícil, onde o jogo estava truncado, quem resolveu foi um jogador considerado veterano, Nenê, de 38 anos. Queria que você falasse sobre a importância de ter um jogador experiente desse no elenco, principalmente em momentos decisivos, assim, no clássico. E queria até que, se você puder comentar também a declaração do presidente do Atlético. Não, o presidente do Atlético que resolve as coisas dele, eu resolvo as minhas. Eu tenho um monte de boleto para pagar, meu amigo. Vai botar mais um boleto na minha conta. Primeiro essa. A minha mulher me apresentou 17 boletos hoje de pagamento, quer botar mais um? Então segue. A próxima, quanto à situação dos jovens ou jogadores mais velhos, primeiro que eu já disse, eu não gosto de rótulos. E para mim são todos jogadores. Os mais experientes pelo decorrer, pela sua caminhada, e os jovens surgindo com bastante ambição, com bastante energia. Futebol é um esporte de alta performance. E aí depende do menino de 16 anos como Miguel se mantém em alta performance, dentro e fora do campo, como o Nenê, um cara que tem 38, 39 anos, se mantém em alta performance dentro e fora do campo. Porque sendo assim, cada um vai conseguir jogar o seu melhor futebol e render para aquela equipe que ele estiver jogando. Simples. Aqui, Odair, boa noite, parabéns pela vitória. Hoje você optou por uma formação um pouco diferente da que vinha utilizando nos últimos 3 jogos, né? O time ainda em construção, e você optou por um time mais sem aquela referência dentro da área, né? Sem o centroavante mesmo. Eu queria saber qual foi mais ou menos a sua intenção, como é que você treinou isso, qual foi a sua intenção e como é que você acha que se deu esse resultado em campo, principalmente no primeiro tempo, né? Depois você faz as substituições no segundo tempo, mas principalmente no segundo tempo, como é que funcionou? Não, a ideia era ter mais ainda a bola, 2 jogadores por dentro que tem um passe de muita qualidade, e como a linha ela faz uma compactação muito forte, muito rápida de diminuir esses espaços, era trazer esses 2 jogadores do centro do campo para a linha de trás na armação e jogadores de lado do campo, principalmente o Matheus e quem viesse de trás, fizesse essa infiltração. Nós tentamos ir trabalhando para que os 2 não fizessem o movimento de vir aqui na armação ao mesmo tempo. Então era no momento que alguém dos 2 viesse para a armação, o outro fazia o movimento de infiltração. Porque são 2 jogadores que têm esse passe, têm essa possibilidade. Mas nós queríamos ter essa bola, porque sabíamos que se a gente ficasse com a bola e rodasse ela e desequilibrasse, as oportunidades de espaço iam surgir. Elas surgiram menos no primeiro tempo,
Mas não porque nós não tentamos, é porque eu acho que tentamos apressadamente em alguns momentos. Eu acho que tinha que trocar um pouco mais de passes, como a gente fez a partir dos 30 do primeiro tempo e no segundo tempo, para que os espaços começassem a abrir. E foram quando começou a abrir, a gente fez o gol, criou mais oportunidades e teve a vitória. Boa noite, é um prazer falar com você mais uma vez. Marcelino Santana, da Rádio Ativa. Detalhe é que hoje o Nenê ficou destaque, bola na trave no primeiro tempo, o gol de calcanhar. No Flu-a-Flu acontece tudo, o gol de barriga, hoje foi gol de calcanhar, gol do Nenê. Detalhe que eu falo é em relação aos laterais. Você tem Gilberto, tem Egídio, que veio do Cruzeiro, Egídio principalmente. Eu quero que você falasse dos dois laterais e principalmente em relação a Miguel, que é um garoto jovem, o comportamento como está sendo Miguel, nessa equipe do Fluminense, com jogadores veteranos que tem aí, veterano não, digo experiente, como Nenê, Hudson, Henrique, Egídio, essa turma toda, como está sendo Miguel, e é claro destacar aí a força que vai ter aí contra o Boa Vista, o próximo adversário. Você vê a sequência que a gente tem, né? Ele respira, sábado já tem jogo pela busca da classificação, terça-feira tem um jogo decisivo de Sul-Americana, aí sábado tem clássico, aí quarta, é isso que eu falo para eles, usar todo o grupo da melhor forma possível. A gente vai visualizar para colocar um time que está mais forte fisicamente, tecnicamente, taticamente dentro do campo, todos os jogos. Independente de, não sei se vamos repetir todos ou não, ou alguns, ou nenhum, vai depender muito da nossa avaliação e também, agora é tarde da noite, sábado já tem jogo decisivo, são 48 horas, então precisa dessa visualização para ver como vão estar, mas quem tiver pronto 100% com todas as possibilidades, a gente vai continuando dando sequência para conseguir cada vez mais essa estrutura coletiva. Boa noite. Sobre em relação ao Miguel. O Miguel tá bem no seu comportamento, tanto no dia a dia quanto nos jogos. Como eu te disse, é um jovem, tu viu, hoje sentiu com cãibra, ele ainda está no processo de evolução, né, de maturação das suas valências físicas, vai ter muito a evoluir ainda, mas que bom que o menino de 16 anos está mostrando essa cara, está mostrando esse futebol, e ele é um jogador, como eu disse, importante para o nosso grupo, jovem, que vai aprender muito com todos esses que você citou, que vão ser jogadores que vão mostrar para ele, porque já tiveram vivências nessa caminhada, que vão ser importantes para ele. Então, a gente está tendo muita calma com ele, sabendo usar ele no momento certo, para que ele consiga dar a sua melhor resposta. Boa noite, Aldair. Parabéns pela vitória. Você começou ali o jogo sem um centroavante fixo ali. O Fluminense teve um pouco de dificuldade. Falso 9. Isso. Você acredita essa dificuldade a essa questão ou foi alguma outra característica do jogo? Se melhorou quando entrou o Lucas Barcelos, depois o Felipe Cardoso? E também uma segunda pergunta, se você já terá o Ganso para a Sul-Americana, acredita que terá o Ganso para a Sul-Americana? Ainda está no processo de evolução, de treinamento, e a gente quer ter o Ganso, que é um jogador importante, quando ele tiver 100% para fazer seus treinamentos e poder vir aqui para o campo e nos ajudar. Então, a gente está tendo muito cuidado, porque logo no início a gente teve que acelerar alguns processos e acabou perdendo alguns jogadores importantes. Então, muita calma para a gente tentar nessa volta de todos que estão fazendo a sua recuperação, que eles possam voltar e seguir, né, normalmente. Quanto à primeira da dificuldade, tu disse? Não, a ideia era justamente essa, porque eu queria tentar esse controle de bola um pouquinho mais para tentar fazer essas infiltrações depois, e sabia que eu tinha jogadores que tinham essa característica para o segundo tempo depois. Então a gente pensou bem o jogo, ela poderia ter acontecido talvez um pouquinho mais no primeiro tempo no início, mas também os meninos do Flamengo estavam com bastante energia, né? Até os primeiros 25 minutos pressionavam, dificultaram essa progressão nossa, mas o jogo foi passando, a gente foi conseguindo e conquistando mais espaço para que a gente pudesse fazer a vitória. Daí, parabéns pela vitória, né? Quarta consecutiva, tá virando rotina, igual nesse início, para você. E então, falando também, puxando aí os ganchos em relação até ao próprio Ganso, se não me engano, na primeira coletiva que você deu, foi perguntado sobre Nenê e Ganso. E você disse que no primeiro momento ele ia jogar apenas com um dos dois. Partindo do princípio que o fim de temporada o Ganso era o titular e o Nenê era o reserva. O Nenê está jogando muito bem, né, nesse início de temporada. Hoje dá para dizer que o Nenê é o titular e possivelmente quando o Ganso voltar ele vai ser o reserva.
E queria que você falasse também sobre essa questão de existe titular absoluto, não existe? Como é que você vê essa questão dos dois? Não, eu trabalho, quem me acompanha sabe que eu cuido muito desse processo e assim, ó, o futebol, ele não tem 10 jogadores. Você não consegue vencer campeonatos, nem disputar campeonatos com 10 jogadores. Se expulsar um e perder 2 por lesão, no outro jogo tem 7 já não entra nem em campo. 6. Então, um clube de futebol ele tem 36 jogadores, 35, 33. E a gente precisa ter esse grupo muito forte, muito qualificado, muito homogêneo, para que a gente possa, durante essa caminhada, quando a gente ter perdas, ter peças de reposição do mesmo nível, com características diferentes, para que a gente possa se tornar forte como time. Porque é assim que é o processo. Então hoje o Nenê está iniciando os jogos, né? E para tu ver, hoje eu iniciei com Miguel e Nenê. Sobre aquela pergunta de Ganso e Nenê, por que não? Pode, eu respondi para vocês, pode, tudo pode, desde que o campo nos mostre que pode também. A ideia inicial é que a gente continua ainda com a ideia de um meia central, um meia com essa característica. O que não impede de ali na frente a gente usar durante o jogo os dois, ou até de início os dois, né? Porque são jogadores de qualidade. Agora, eu sempre procuro montar as equipes equilibradas, com as suas características, né? Então, a princípio, a gente vai dar continuidade em um meia de articulação e às vezes, como hoje já se mostrou, inicialmente 2 meias de articulação, porque são jogadores de qualidade. Isso pode acontecer com o Ganso e o Nenê também. Mas isso que é o mais importante, o Nenê e o Ganso são jogadores importantes para o nosso grupo. Nós não vamos vencer só com o Nenê e não vamos vencer só com o Ganso. Nós vamos vencer com o Nenê, com o Ganso, com o Hudson, com o Henrique, com o Dodi, com o Yuri. Assim que a gente vai construir um time vencedor. E é isso que eu passo todos os dias para eles, para que todos se sintam importantes dentro desse processo, que em algum momento vai iniciar alguns, em outro momento vão iniciar outros jogadores. Boa noite, Adair. Um jogo muito truncado, né? Principalmente no primeiro tempo, foram 7 cartões, poucas chances de gol no primeiro tempo, principalmente, teve aquela do Nenê, numa bola parada. Mas o quanto isso atrapalha na evolução da partida e até na formação tática do time? É um jogo truncado porque é um clássico, todo mundo cheio de muita energia, na imposição, né, na pressão no homem da bola. E aí o cara acaba escapando, às vezes, numa tabela e acaba fazendo essa falta. Acho que até teve um momento um pouco mais nervoso no jogo ali, no momento de um cartão amarelo. Mas depois acho que o jogo correu tudo dentro de uma normalidade bacana. Acho que as duas equipes propuseram a jogar, tentando construir o jogo desde a parte defensiva até a parte ofensiva, cada um com as suas características e suas estratégias, e que bom que nós somos vencedores. Boa noite, Odair, Rômulo da Rádio Alternativa Esporte. A minha pergunta é sobre a formulação do elenco, né? Você já estava falando sobre esse assunto. Eu quero saber o seguinte, você já conseguiu perceber qual o potencial dessa equipe, ou ainda é muito cedo no trabalho? E pensando nisso, o Fluminense ainda planeja muitas contratações até o início do Brasileiro, porque até o Brasileiro a equipe deve estar mais sólida, né? Mais bem construída, né? Do ponto de vista tático e técnico. Sim, não tenha dúvida, vai evoluir em bastante aspectos, vai ter um momento de dificuldade, e a gente tem que estar equilibrado para passar esses momentos de dificuldade, é assim. O Fluminense, grande que é, gigante que é, ele nunca está fechado, ele está sempre aberto a boas oportunidades. Agora, claro, visualizando as situações de características específicas, visualizando também funções que talvez a gente não tenha tanto números de jogadores assim. Foi importante visualizar esses meninos da base também nesse momento, nesse processo. Então é isso, nunca estar fechado, estar atento às situações que o mercado possa oferecer, e se oferecer jogadores de qualidade, que a gente entenda que possa agregar dentro da situação, mais uma vez é importante falar, dentro da situação financeira que o clube tem, né? A gente vai trazer para agregar valor ao grupo e qualidade ao grupo, e a gente ficar cada vez mais forte.